Violação da aliança. Texto bíblico da lição de hoje. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas, e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabdi e descendente de Zera, da tribo de Judá. Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai, cidade que fica a leste de Betel, perto de Bet-Avém. Ele mandou que fossem ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório: não é preciso que todo mundo vá. Mande só 2 ou 3 mil homens atacarem Ai, porque existe pouca gente lá. Assim foram mais ou menos 3 mil. Porém os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram uns 36. E eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa e se jogou no chão, com o rosto em terra, na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até de tarde. E fizeram como ele. Também jogaram terra na cabeça para mostrar que estavam tristes. E Josué disse: ó Senhor, meu Deus, afinal de contas, por que fizeste este povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregares aos amorreus e eles nos matarem? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Senhor, peço desculpas, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que posso dizer? Os cananeus e todos os outros moradores desta terra vão saber disso. Eles nos cercarão e nos matarão a todos. E neste caso, o que farás em favor do teu grande nome? O Senhor Deus respondeu a Josué: levante-se. Por que é que você está aí desse jeito com a cara no chão? O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que haviam feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. É por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Fogem dele, porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Levante-se e vá santificar o povo. Diga que se purifiquem para amanhã, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto. Israelitas, vocês estão guardando algumas coisas que eu mandei destruir. Enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos. Amanhã vocês se apresentarão, tribo por tribo, e haverá sorteio. A tribo que eu indicar virá à frente, grupo de famílias por grupo de famílias. Aí o grupo de famílias que eu indicar virá à frente, família por família. Finalmente a família que eu indicar virá à frente, homem por homem. Então aquele que o sorteio indicar que ficou com essas coisas será queimado. Ele, a sua família e tudo o que possui. O que esse homem fez foi terrível. Ele quebrou a aliança que o meu povo fez comigo. Então Josué se levantou de madrugada e fez o povo de Israel se apresentar, tribo por tribo. O sorteio indicou a tribo de Judá. Em seguida, mandou que se apresentassem os grupos de famílias da tribo de Judá, e o grupo de Zera foi indicado. Aí chamou o grupo de Zera, família por família, e a família de Zabdi foi indicada. Finalmente chamou a família de Zabdi, homem por homem, e Acã foi indicado. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabdi, descendente de Zera, da tribo de Judá. E Josué disse a Acã: agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conte-me o que você fez. Não procure esconder nada. Acã respondeu: sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia. Vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidas, enterradas na minha barraca, e a prata está por baixo.
Então Josué mandou que alguns homens fossem depressa até a barraca, e eles, de fato, acharam as coisas enterradas e a prata por baixo. Tiraram as coisas da barraca e levaram a Josué e a todos os israelitas, e puseram tudo na presença de Deus, o Senhor. Aí Josué e todo o povo de Israel pegaram Acã a prata, a capa a barra de ouro, os seus filhos e filhas, os seus bois, jumentos, ovelhas, a sua barraca, e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale da desgraça. E Josué disse: Por que é que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Em seguida, o povo todo matou Acã a pedradas. Eles apedrejaram e queimaram a sua família e tudo o que ele tinha. E puseram em cima dele um montão de pedras, que está naquele lugar até agora. É por isso que até hoje o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Então a ira do Senhor passou. Josué 7. Quais foram as duas principais causas da derrota de Israel pelos habitantes de Ai? É interessante observar que o leitor é informado desde o início tanto do motivo da ira de Yahweh quanto do nome do culpado. Assim, o suspense da história da descoberta da transgressão de Acã surge pela tensão entre a perspectiva do leitor e a de Josué e dos israelitas. Como muitos outros capítulos do Antigo Testamento, Josué 7 tem uma estrutura em forma de quiasma. O segmento central e culminante dentro dele corresponde à questão de por que os israelitas fracassaram em sua primeira tentativa de conquistar Ai. Houve duas razões principais para a derrota de Israel pelos habitantes de Ai: o pecado de Acã e a confiança excessiva dos israelitas em sua própria força. Esta última os levou a negligenciar a consulta à vontade do Senhor antes do ataque contra Ai e a subestimar a força do inimigo. Com base em Josué 7, versos 1, 11 a 13, podemos ver que, embora Acã tenha sido responsável pelo ato traiçoeiro de se apropriar das coisas condenadas, toda a nação foi responsabilizada e sofreu pelo que ele havia feito. Deus descreveu o pecado de Acã, mostrando gradualmente a gravidade dele ao utilizar 3 vezes, no versículo 11, o advérbio hebraico gam, traduzido como até e também. Primeiro, é usado o termo mais comum para pecado, khata. Então, o ato de transgressão é descrito por 5 pecados mais específicos introduzidos pelo advérbio gam. 1. Abar, também atravessaram, transgrediram. 2. Até mesmo tomaram, lagak, das coisas entregues à destruição, errem. 3. Também roubaram, ganab. 4. Também enganaram, kakhash. E 5. Até mesmo colocaram samu, o errem roubado entre suas coisas. A aliança entre Yahweh e Israel envolveu o povo em nível individual e coletivo. À luz da aliança, Israel é tratado como uma unidade indivisível da nação escolhida de Deus. Portanto, o pecado de um, ou mesmo alguns de seus membros, incorre em culpa sobre toda a comunidade da aliança. Como o Senhor disse, o povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que haviam feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem. Josué 7, verso 11. De que formas as comunidades podem sofrer por causa de ações erradas de indivíduos dentro da própria comunidade? Que exemplos você consegue mencionar e como essas coisas afetam a comunidade?